Meus queridos e amados em Cristo Jesus, que Deus abençoe a vida de todos vocês de forma poderosa. Aqui estamos nós mais uma vez para comentarmos mais uma lição bíblica da nossa escola bíblica dominical, que tem o seguinte tema: dons espirituais e ministeriais. Antes, eu gostaria de agradecer aos 21 inscritos. Que Deus abençoe a sua vida. Eu queria que você parasse tudo neste momento e compartilhasse este vídeo, pois vai ser uma bênção na vida de todos vocês, tá bom? Então pare neste momento, compartilhe este vídeo com mais ou menos aí 5 pessoas, já tá bom demais. Se você não é inscrito, se inscreva neste canal. Não esqueça de apertar os sininhos para acionar as notificações, tá certo? Eu queria também apresentar para vocês este livro aqui, do John MacArthur. Este aqui é o meu primeiro livro, tá? Redescobrindo o Ministério Pastoral. Este livro aqui, todo pastor deveria ter este livro na sua estante, tá? Então, se você não tem, esse aqui é editado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Redescobrindo o Ministério Pastoral do John MacArthur. Ele escreve com o corpo docente de um famoso seminário lá dos Estados Unidos. Queridos, a nossa lição é do dia 30 de maio de 2021, a lição 9, ela diz sobre o ministério de pastor, tá certo? O ministério de pastor. Antes disso, eu queria que você me respondesse a seguinte pergunta. Você pode comentar aí, escrever nos comentários. Você também tem um chamado pastoral? Pela graça de Deus, nós temos este chamado pastoral e estamos aí servindo ao Senhor. Seu pastor é homem de Deus? O que você pode falar a respeito do seu pastor? Ele é um homem de Deus? Comente aí. Você sente saudade de algum pastor que partiu para a eternidade? Então, houve algum pastor que te fez falta e hoje está morando com Cristo? E você também pode relatar aí nos comentários. O texto áureo está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, que diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Verdade prática diz assim: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor, Jesus Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o Supremo Pastor. A leitura bíblica está em João capítulo 10, versículos 11, versículo 14. E também Tito capítulo 1, versículos 7 ao 11, e também 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 2 ao 4. Eu gostaria de ler com vocês a introdução, que diz assim: ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local, entre elas o cuidado para com as pessoas do rebanho, visita a enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica e o constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. O dia a dia pastoral é desafiador e quem é vocacionado por Deus para apacentar, somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. Por outro lado, uma liderança madura e servidora é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Assim, a lição de hoje abordará este importante ministério. Por que é difícil ser pastor? A introdução já vai dizer. Porque você está cuidando de pessoas. E onde tem pessoas, tem problema, tem dificuldade, tem grandes desafios.
Eu separei uma introdução que diz assim, eu digo assim na introdução: acredito ser de extrema importância que o pastor não deva fazer tudo sozinho. Ele precisa capacitar sua equipe e dividir responsabilidades entre ela. Então, o pastor ele não pode querer fazer tudo sozinho. Quando ele quer fazer tudo sozinho, ele acaba se prejudicando. Ele acaba sendo, às vezes, nocauteado pelos desafios que ele vai enfrentar pela sua frente. E eu tenho como texto, para afirmar isto que eu acabei de dizer, a Bíblia Sagrada. Está em Atos capítulo 6, versículo 1 ao 3, diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nos deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Então, o que acontece aqui? Há uma murmuração a respeito das viúvas dos gregos que estavam sendo desprezadas pelos judeus, tá? E aqui a palavra de Deus fala que isto foi incomodando os líderes da época. O povo estava murmurando. Então, o que os líderes da época, envolvendo Pedro, Tiago e João, que eram os líderes da igreja em Jerusalém, fizeram? Eles separam homens de responsabilidades, homens cheios do Espírito Santo, diz-nos a Bíblia, de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Isso significa que o pastor jamais deve trabalhar sozinho. É muita coisa para ele cuidar. E o que ele tem que fazer? Ele tem que preparar uma equipe, tá? E não se prepara uma equipe de um dia para a noite. Então leva tempo. Então o pastor ele prepara esta equipe e delega responsabilidade para esta equipe. Isso é tão importante que nem Deus trabalhou sozinho. Deus trabalhou em equipe. Se não vejamos o que diz em Gênesis capítulo 1, eu estou apenas na introdução, versículo 26 diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos. Então, Deus trabalha sim, mas Deus não trabalha sozinho. Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso e Ele delega também responsabilidades. Voltemos para a nossa lição, pois é uma lição muito importante, porque vai nos dizer a respeito do pastor. E o que é o pastor? O pastor ele é um amigo, ele é um pai, ele é um psicólogo, às vezes ele é até médico, ele também é sacerdote. Então o pastor ele tem essas responsabilidades sobre a sua vida. A lição em pauta, ela vai tratar de 3 importantes temas, 3 importantes tópicos, melhor dizendo. O primeiro tópico diz sobre Jesus, o sumo pastor. O segundo tópico vai falar sobre as características do verdadeiro pastor. Se tem o verdadeiro, tem o falso também. E o terceiro tópico, ele vai falar sobre o ministério pastoral. Sem mais delongas, vamos então ao primeiro tópico, que diz-nos assim: Jesus, o sumo pastor. O subtópico 1 diz assim: Jesus é o pastor supremo. Perceba que o comentarista foi feliz, ele comenta esta lição e o ponto de partida do comentarista é a respeito já sobre Jesus. Ele pega a pessoa de Jesus como exemplo maior, exemplo supremo e assim por diante. Diz assim o subtópico 1 do tópico de número 1. Diz-nos assim: a expressão grande pastor das ovelhas, que aparece na Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor do Novo Testamento, marcado pela humildade e despojamento de sua glória. Perceba que Paulo vai falar isto na carta aos Filipenses, capítulo 2. Paulo vai falar que o Senhor Jesus se despiu de toda a sua glória e tomou
a forma de homem, habitou entre nós, e diz o apóstolo João, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor do Novo Testamento, marcado pela humildade e despojamento da sua glória. Ele foi chamado grande em seu nascimento. O objetivo grande enfatiza o quanto o Nazareno é incomparável e mediador da nova aliança de Deus com os homens. Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos. Ele venceu a morte e libertou o homem da prisão do pecado. Ele é Deus. Inclusive, Paulo vai falar que o Senhor Jesus é Deus. Tá? Então, o comentarista ele é feliz ao dizer aqui, já no primeiro tópico, sobre o poder do Senhor. Tá? O poder da ressurreição do Filho de Deus. Neste subtópico, eu comento assim, eu digo assim, o texto de João, capítulo 10, remete à figura de Jesus ocupando o mais alto posto pastoral. Ele é supremo. Somente por ele e através dele se alcança o perdão dos pecados. Lembremos-nos as palavras de Paulo que o homem foi terrivelmente afetado em Adão, mas resgatado em Cristo. Esta é a mensagem do apóstolo Paulo. O subtópico 2 do tópico 1 vai falar assim: o pastor reconhece suas ovelhas. Está em João capítulo 10, versículo 14, que usa o adjetivo bom, identifica Jesus como pastor que por amor protege e cuida das ovelhas que lhe pertence, por isso ele é bom pastor. Tal expressão designa ainda a intimidade entre o sumo pastor e suas ovelhas. Estas não ouvem a voz de outro pastor. O bondoso Salvador conhece a sua igreja por inteiro e se relaciona com cada membro. O comentarista aqui fala sobre a intimidade da ovelha para com o seu pastor, no que diz respeito a ouvir a voz do seu pastor, a conhecer o seu pastor. Tá? Eu comento esse subtópico da seguinte maneira. Eu vou falar um pouco sobre história agora. A história diz que para o pastor se manter acordado durante a noite, a fim de cuidar das ovelhas, eles passavam sumo de fumo nos olhos. Isso deixava-os acordados durante a noite, o que garantia a proteção às ovelhas. O que a história vai dizer? A história vai dizer que o pastor, para se manter acordado durante a noite, ele pegava sumo de fumo e passava nos seus olhos. Quando ele ia fechar os olhos, ardia, e quando ardia, ele despertava a fim de cuidar das suas ovelhas, tá? Para que nenhum mal viesse a acontecer com as suas ovelhas. Que lição aprendemos aqui? Aprendemos que o pastor, ele está atento, cuidando das suas ovelhas, ele está protegendo as suas ovelhas, ele está amparando as suas ovelhas, ele está cuidando das suas ovelhas. O subtópico 3 fala assim: o pastor dá a vida pelas ovelhas. Uma das principais fontes da economia israelita era o trabalho pastoril. Os pastores cuidavam das ovelhas para que delas obtivesse lucro diário. Este é o contexto que se valeu o Senhor Jesus para referir-se aos ensinamentos contidos na expressão o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Aqui, diferente dos pastores que garantiam o seu sustento no campo através do uso das ovelhas, o Mestre Jesus mostra a disposição em dar a própria vida pelo seu rebanho. Os verdadeiros pastores da igreja devem imitar o sumo pastor Jesus. Nele não há jamais exploração alguma do rebanho. Isto deve servir de exemplo a todos aqueles que desejam ministrar a igreja do Senhor, tal como ensina a palavra de Deus. O comentarista vai citar aqui, 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 4, que fala sobre a responsabilidade do pastor para com o rebanho, para com as pessoas. E é importante lembrar
que um pastor de verdade, ele sempre vai dar vida pelas suas ovelhas. O subtópico 3, eu digo assim: o texto em foco nos lembra do episódio de Davi matando o leão e um urso. Isso está no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 34 ao 36, que fala sobre o grande encontro de Davi com Saul, e ele convence Saul para ele ir à batalha, o Davi ir à batalha, mas antes disso ele conta a história que salvou o seu rebanho das garras do urso e das garras do leão. Somente um pastor de verdade usa de tal coragem para enfrentar os problemas desta vida. Pastor que não dá a vida pelas ovelhas não merece o título que tem. Então, se o pastor, no momento de perigo, ele abandona o barco, ele abandona as suas ovelhas, ele nem merece ser chamado de pastor. Tá certo? Passamos então para o tópico 2. O tópico 2 vai falar sobre as características do verdadeiro pastor. Quais são suas características? Quais são os marcos da vida do verdadeiro pastor? E o subtópico 1 do tópico 2 fala assim: o caráter íntegro. Ele tem caráter, ele tem brilho no seu rosto, ele tem brilho na sua face. Diz assim: entre outras coisas, o exercício pastoral envolve aptidão para ensinar, aconselhar e comunicar-se de forma clara com a igreja local. Porém, essas características não são válidas se o caráter do pastor não for íntegro. Uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que sua palavra pastoral não se coaduna com a sua vida. Ele fala uma coisa e vive outra. Como pode o líder falar sobre honestidade e ser desonesto? Como pode? De simplicidade e mostrar-se esbanjador. De humildade e comportar-se soberbo, nariz empinado. Não tem como. A melhor palavra pastoral é a vida do pastor, em sintonia com a mensagem do evangelho que ele proclama. E eu faço um comentário muito importante de Tito, capítulo 1, versículo 8, sobre o caráter íntegro do pastor. E eu queria examinar esse texto. Lembramos que nesse tópico a gente vai ter um pouco mais de tempo. Tá? Tito, capítulo 1, versículo 8, que nos diz a palavra de Deus. Mas dada a hospitalidade, aqui está falando sobre o pastor, mas dada a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Então eu gostaria de comentar a respeito disso. Primeiro, sobre a hospitalidade. Por que Paulo fala aqui que o pastor precisa ser hospitaleiro? Por quê? Porque na época, para viajar de uma cidade na outra, era muito importante que tivesse um lugar para alguém se hospedar. Por causa dos bandidos da época, dos salteadores. Não sei se você lembra da parábola do bom samaritano, que o rapaz estava em Jerusalém e desceu para Jericó, e no meio do caminho ele foi atacado pelos salteadores. Então era comum na época ter malandro, ter bandidos, ter também as prostitutas que atacavam as pessoas para roubar-lhes. E também tinha os animais selvagens da época. Por isso que Paulo fala sobre a importância do pastor ser hospitaleiro. Então o pastor, uma das qualidades que ele deveria ter, ele teria que ser hospitaleiro. Ele tinha que receber os cristãos na sua casa e não cobrar nada por isso. No perigoso século I, ter uma hospedagem era excelente. Outra virtude que Paulo vai falar aqui é amigo do bem. Então o pastor precisa ser amigo do bem. O que isso significa? Significa amar pessoas e coisas boas. Não se pode ter gordura
sem cheiro de ovelhas. Então, há muitos pastores que nesta época final, ele se preocupa somente com a gordura, mas ele não quer ter cheiro de ovelha. Ele não quer estar envolvido com as ovelhas, até mesmo cuidando, amparando, protegendo, amando e abençoando. Outra qualidade do pastor, de Tito, capítulo 1, versículo 8, ele é moderado. Ele é moderado. A palavra descreve um homem que tem pensamentos de salvação. Ele está no controle de sua mente. Ele é dominado pela sua mente e pelos seus desejos. E seus pensamentos são pensamentos redimidos e são livres do que seja mundano, terreno, inferior. Então o pastor precisa ser moderado. Tá? Outra qualidade do pastor, de Tito capítulo 1, versículo 8, ele precisa ser justo. O homem justo é aprovado por Deus e conhecido por todos, pois vive de acordo com os padrões divinos. Então o pastor precisa ser justo. Outra qualidade que Paulo vai falar em Tito capítulo 1, versículo 8, vai falar sobre santo. Então o pastor precisa ser santo. O que isso significa? Significa puro, imaculado, isento de qualquer vestígio de pecado. Em cada área da vida do pastor vemos o exemplo. Ele dá exemplo. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não para contar coisas que desagradam a Deus. A última qualidade do pastor, de acordo com Tito, capítulo 1, versículo 8, fala sobre temperança. O pastor precisa ser temperante. Tá? O pastor deve ter o controle de sua vida. Se a pessoa não consegue controlar sua vida, não está apta para o pastorado. Ele precisa ter controle. Ele precisa se controlar. E assim por diante. Voltemos então para a nossa lição, o subtópico 2, que vai falar sobre o subtópico 2 do tópico 2 também. Exemplo para os fiéis e infiéis. O texto bíblico de 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 2 e 3, afirma que o bispo não deve ser dado ao vinho, espancador, cobiçoso de torpe ganância, contencioso ou avarento. A recomendação é que o obreiro seja moderado. A igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em seu líder sinais claros do fruto do Espírito, tais como autocontrole, mansidão, bondade, amor. Estas características denotam idoneidade moral e maturidade espiritual. A mesma postura moral que o pastor atesta aos fiéis deve ser demonstrada igualmente aos infiéis. Eu queria comentar com você esse texto. Primeiro, não dado ao vinho. Segundo, não espancador. Terceiro, não ganancioso. Falar um pouco sobre não dado ao vinho. Literalmente significa estar ao lado do vinho. É aquele pastor que ingere bebida alcoólica e é dominada pela bebida alcoólica. É aquele pastor que ele não se desgruda da bebida alcoólica. Agora imagine você, um obreiro, um pastor, tomando bebida alcoólica. Imagine você, o que vai acontecer? Então esta é a preocupação de Paulo. Paulo tinha esta preocupação dentro de si. Literalmente significa estar ao lado do vinho. O álcool não deve fazer parte da vida do pastor, nem influenciar seus pensamentos. Outra qualidade do pastor, ele não deve ser espancador. Tá? O texto de Paulo trata-se basicamente de uma pessoa que usa a mão para bater, tá? Usa a mão, usa o pulso ou uma vara ou uma pedra
uma pedra para atingir alguém. Era um modo comum de as pessoas lidarem com os conflitos nos tempos antigos. Não somente as mãos, não somente o pulso, não somente a vara, não somente as pedras, mas também a própria palavra fere pessoas. Então o pastor não deve ser espancador. Tá? Outra coisa, o pastor não deve ser ganancioso. Ele trabalha com dinheiro, ele sabe que o dinheiro é importante, mas ele não pode ser dominado por isso. Senão ele está desqualificado para o ministério. A palavra grega descreve aquele que obtém lucros pessoal. Ela descreve ainda alguém que não se importa com a maneira pela qual junta dinheiro. É o tipo de pastor que faz de tudo para obter dinheiro, inclusive de forma ilícita. Ele está desqualificado para o pastorado. Falta-lhe honestidade e integridade de tal pastor. Então ele quer juntar dinheiro de qualquer maneira. Se preciso for, ele pisa nas pessoas, ele maltrata as pessoas. Ou se possível for, ele passa a mão na cabeça de tudo e de todos. Ele não tem firmeza. O que ele está interessado é simplesmente no dinheiro. Me lembro-me das palavras de Billy Graham. Eu li isso em um dos seus livros. Ele tinha uma preocupação muito grande a respeito de dinheiro. Tanto é que ele chama a sua equipe e diz, olha, a partir de hoje eu não quero saber quanto que entra nas minhas concentrações. Isso aí fica a critério de vocês. De tamanha preocupação que Billy Graham tinha para com o dinheiro. Então é muito importante. O pastor não deve, em hipótese alguma, se envolver também em dinheiro, ainda mais de forma ilícita, tá? Não pode. Subtópico 3. Subtópico 3 diz assim: exemplo para a família. Então o pastor precisa ser exemplo para a sua família. Não adianta nada tratar os outros bem, a sua família tratar mal. Não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja local e com os de fora, o ministro do evangelho, em primeiro lugar, deve ser o exemplo para a sua própria família, sua primeira comunidade e igreja, governar a própria casa com modéstia e equilíbrio, criando seus filhos com respeito. É o testemunho que toda a família cristã deseja experimentar na convivência sadia com o pastor, que é esposo, pai e avô. Portanto, todo obreiro deve cuidar bem do seu lar, pois sem o devido respaldo deste, o seu ministério jamais terá credibilidade. Então o pastor precisa cuidar da sua casa, cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos. Se ele não cuida da sua casa, se ele não cuida dos seus filhos, se ele não cuida da sua esposa, ele vai cuidar das outras pessoas? Lembro-me de um dos meus professores da Faculdade Cristã de Curitiba, que ele contou uma experiência que ele queria ser pastor, mas o seu cachorro fazia as cachorrice em lugares impróprios e ele não queria limpar a sujeira do seu cachorro. Aí Deus falou assim com ele: se você não cuida do teu cão, se você não cuida desse cachorro, você vai cuidar do meu povo? Pense nisso. Eu quero aqui falar sobre 3 coisas deste subtópico. Subtópico 3, exemplo para a família. 3 aspectos do casamento da família do pastor. Primeiro aspecto, ele deve ser marido de uma só esposa. Isto é, totalmente devoto, não por olhos em outras mulheres, nem se afeiçoar a elas. Então o pastor precisa ter olhos somente para a sua esposa. A segunda coisa, ele deve liderar sua família, não podendo delegar a responsabilidade final da direção do seu lar, nem deixar de dar prioridade a este governo. Ele não pode terceirizar sua casa. A casa do pastor tem que ser administrado por ele, juntamente com a sua esposa, com a sua família. Ele não pode cruzar os braços e deixar que as coisas aconteçam do jeito que for para acontecer. Terceiro aspecto, os filhos devem viver em harmonia na casa pastoral, tendo o pai como exemplo e instrutor.
Isto não significa que os filhos de pastor não tenham problemas. Entretanto, significa que o padrão geral de comportamento deles não deve ser um embaraço para a igreja. Então, o pastor precisa organizar bem o seu lar. Passamos agora para o tópico 3, o ministério pastoral, a missão do pastor. Então, a missão do pastor. Já no final ali, o comentarista fala assim: o verdadeiro pastor cuida das ovelhas, com zelo, amor e compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas. Então, o verdadeiro pastor, ele cuida das suas ovelhas com compaixão, com amor e compaixão. Eu comento esse tópico da seguinte maneira, esse subtópico. Pastor não é apenas aquele que dá ordem aos subordinados. Conhece aquele cara que fica atrás de uma mesa só dando ordem? Esse não é pastor. Ele cuida de vidas. E lembre-se, cuidar de vidas dá trabalho. Não é para qualquer um ser pastor. Precisa ter chamado, precisa ter responsabilidades, precisa ter caráter, precisa ter amor, precisa ter graça de Deus. Se o pastor não desiste das pessoas, mas expressa sua compaixão, alimentando-as por meio da exortação, encorajamento e apelos para que atendam à palavra, terá alegria de ver suas ovelhas conduzindo-se dignamente diante de Deus. Passamos agora para o subtópico 2 do tópico 3. Diz assim: uma missão polivalente. A missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve o ensinamento, o aconselhamento, a evangelização e missões, bem como a pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento. Então o pastor precisa pregar de forma expositiva. O que é isso? Explicar o que o texto diz. Então o pastor não pode dizer que o texto está dizendo quando o texto não está falando. O pastor não pode forçar o texto a dizer o que o texto não diz. Então o pastor precisa ser um homem de Deus e pregar de forma expositiva, expor o que o texto está dizendo. Tem muitos pastores que pregam aquilo que ele acha que o texto diz, mas o texto não está dizendo. Ele está obrigando o texto a dizer aquilo que nunca disse. Subtópico 2 do tópico 3 fala assim. Subtópico 3 do tópico 3 diz assim: o cuidado contra os falsos profetas. Então o pastor precisa estar atento contra os falsos ensinos, contra os falsos profetas. Tá? Diz assim: quando Deus levantou Ezequiel, a gente vai ler, já examinar o texto, como profeta de Israel, ele ordenou-lhes que repreendesse